Tudo bem, minhas irmãs, meus irmãos? Hoje o tema do nosso canal do YouTube, Universo Esotérico, é o seguinte: o esoterismo de Adolf Hitler, a relevância, a proeminência do esoterismo de Adolf Hitler, o que ele pensava e o que ele julgava ser correto na prática do nazismo durante o seu período de ascensão e o período de preeminência da Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, eu peço que todos inscrevam-se no nosso canal do YouTube Universo Esotérico, curtam os vídeos, já há vários à disposição de todos, ativem as notificações, os sininhos, comentem à vontade, deem sugestão de novos temas e compartilhem os vídeos. Compartilhem, compartilhem, pois divulgar a doutrina espírita, propagar a espiritualidade existente entre todos nós é um ato de caridade. Bem, vamos agora falar sobre o esoterismo da época de Adolf Hitler. Alguns autores escreveram sobre as fortes influências por crenças de cunho pagão sobre o nazismo. O nazismo era uma doutrina ideológica, né? Era uma filosofia ideológica defendida por Adolf Hitler e seu círculo da morte, que pregava a existência de vários deuses, defendiam várias culturas esotéricas, né? Nada delas baseado no Evangelho de Jesus Cristo e nada referente à criação divina nem a Deus. Eram teorias criadas pelo nazismo. Dentre essas crenças pagãs, ou seja, o que é paganismo? São vários deuses, é a filosofia pagã que preconiza a existência de vários deuses. A fé nazista pregava que seriam eles a raça ariana descendente do povo de Atlântida. Veja bem, segundo os nazistas, a raça ariana tinha sua origem nos povos de Atlântida, né? No povo de Atlântida. E qual era a origem do povo de Atlântida? Era um dos degredados do planeta Capela, do universo de Cochio, né? Então, da constelação de Capela em Cochio, melhor dizendo. Então, o povo de Atlântida foi um dos degredados de Capela, um dos povos com altíssima tecnologia que veio aqui se instalar no planeta Terra, na crosta terrestre. Então, como os Atlantes, né, eram fisicamente elevados, eram fisicamente proeminentes, entendeu? Eram fisicamente altivos. Então, a, Adolf Hitler e seu ciclo da morte, o nazismo pregava que os alemães tinham como origem o povo de Atlântida, entendeu? Sem nenhuma pesquisa biológica, sem nenhuma pesquisa genética, apenas
com base do achismo. Ora, que loucura! É mencionada pelo filósofo grego, Atlântida, mencionada pelo filósofo grego Platão. E no entendimento nazista, o povo judeu seria a causa de sua destruição. Segundo o entendimento nazista, o povo judeu seria a causa da destruição do povo nazista, né? Da nação nazista, da nação proeminente da Alemanha. Entendeu? A Alemanha estava sendo destruída, assolada pelos judeus, que também foram um dos degredados de Capela. Então, uma das etnias que vieram evoluir aqui no planeta Terra, né? Por isso foram degradados de Capela, né? A história dos judeus, todos nós conhecemos, principalmente na procura da Terra Prometida, na crucificação de Jesus Cristo, né? Então, os alemães, né, os nazistas, achavam isso. Os alemães que eu falo são os nazistas, né? Era o círculo de terror que norteava Adolf Hitler. Então, para a verdade, esse ódio que os nazistas tinham pelos judeus era porque os judeus era o único povo do planeta Terra de linhagem pura. Era o único povo do planeta Terra de raça pura. A raça judia, a etnia, melhor dizendo, judia, era pura. Então, isso invejava Adolf Hitler, invejava a capacidade que os judeus tinham de enriquecer, tinham de prosperar, entendeu? Tinham de ser futuramente a maior etnia hegemônica do mundo. Por isso, Adolf Hitler tinha inveja dos judeus, entendeu? E por isso que ele, na verdade, queria o assolamento dos judeus, a destruição dos judeus, porque os judeus eram uma etnia pura, entendeu? E tinham a capacidade de prosperar, a capacidade de ganhar muito e muito dinheiro. Também houve uma mistura de elementos do panteão da mitologia germânica, pregado por líderes e propagandistas nazistas por intermédio dos órgãos de informação. E, num último momento, para se opor definitivamente a católicos e protestantes, a substituição do deus monoteísta por deuses vikings. Então, existia aí a prevalência da cultura mitológica germânica, que era a cultura mitológica nórdica com a proeminência dos deuses vikings, Odin, Thor, né? Ragnar, né? O Ragnarok, né? Que criou o Ragnarok. O Ragnarok, né, é o fim do mundo para os nórdicos, né? Que estão esperando até hoje isso acontecer. É o dia do juízo final para os nórdicos. Então, os nazistas acreditavam na prevalência do povo germânico com base, primeiramente, em situações mitológicas e situações esotéricas. Entendeu? Nós já sabemos que não há nenhuma prova que vincule o povo germânico ao povo de Atlântida, né? Em hipótese nenhuma. Não há nada dentro, nenhuma prova científica e nem prova espiritual há, nem relatos espirituais há nesse aspecto. Em 1934, o livro Nazismo, um assalto à civilização, é apresentado que no dia 30 de julho de 1933,
mais de 100 mil nazistas tinham se reunido em Eisenach para declarar querer tomar a origem germânica à realidade divina, restaurando Odin, Baldur, Freya e os outros seres teutônicos nos altares da Alemanha. Era a sociedade teutônica, a sociedade dos deuses nórdicos, dos deuses proeminentes, dos deuses maravilhosos, né, dos deuses vigorosos. Essa era ah, o, eh, a opinião nazista. Esse era o entendimento nazista da época. Então, ah, podemos observar que a sociedade teutônica, né, ela vinha com essa a fase inicial, que era a proeminência nazista, era oriunda da mitologia nórdica, da mitologia alemã, da mitologia nórdica que circundava, que reinava na Alemanha. Odin, Thor, né? E isso ela formava-se a sociedade teutônica, né, desses grandes seres mitológicos de proeminência intelectual e proeminência física, principalmente. Então, após isso, né, do surgimento da sociedade teutônica, surgiu a sociedade Thule. O que era a sociedade Thule? Era quando começou a ideologia nazista com base nos seus antepassados esotéricos, com base nos seus antepassados espirituais, criava-se na Alemanha a ideia de que tudo que fosse contrário ao esoterismo alemão, tudo que fosse contrário à etnia da Alemanha deveria ser destruída, o que era defendido na sociedade Thule. Thule, quando começou o início do extermínio aos judeus, a ideia de uma raça pura alemã, sem a presença de judeus, sem a presença de homossexuais, sem a presença de doentes, sejam homens ou mulheres, sem a presença de pessoas portadoras de deficiência física. Uma raça pura e única, exclusivamente a alemã. Começou com a sociedade teutônica e depois com a sociedade Thule. Prosseguimos aqui. Estou mesclando entendimentos da Wikipédia com entendimentos gerais sobre a ideologia nazista. E os outros templos teutônicos nos altares da Alemanha deveria estar no lugar de Deus, Siegfried no lugar de Cristo. Nesses rituais, o Deus Pai e o seu Cristo eram substituídos por esse panteão pagão. Paganismo é o que é? A existência de vários deuses. Você cultua vários deuses. E nada que dizia respeito a Deus, o Criador do universo, o Criador de tudo e de todos, nem a Jesus Cristo, claro, que pregavam ideologias e filosofias com base no amor e na união. No amor, união, solidariedade, gratidão, ternura e etc. Nada disso representava o universo nazista da época. Durante o ano de 1936, Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, o nazismo se utilizava muito da propaganda, né? Hoje os políticos usam muito da fake news, né? Das redes sociais
para propagar fake news, né? Na época utilizava-se propaganda maciça através de rádio, através da imprensa falada, da imprensa escrita, dos jornais, divulgando fake news de fomento ao nazismo. E era dioturnamente, diariamente. É, essa propaganda nazista apresentava o nazismo como se fosse uma religião a ser respeitada, defendendo uma nova fé alemã. Claro, os nazistas, carentes ainda, massacrados pela Primeira Guerra Mundial, mesmo com a ascensão da, 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 da República de Weimar, né, que colocou a Alemanha no auge, mas a sociedade alemã estava em crise pelo desgaste oriundo da Primeira Guerra e do desastre que foi a República de Weimar, uma república socialista criada na cidade de Weimar, na Alemanha. Então, os alemães enfraquecidos tiveram a sua mente manipulada por Adolf Hitler, seu círculo da morte e a ideologia do nazismo. Joseph Goebbels havia sido editor do Der Angriff, o Ataque, um jornal alemão de propagandista nazista, que divulgava propaganda nazista. Antes de suicidar-se na sua carta, Hitler o nomeia chanceler da Alemanha, o que mostra o grau de confiança que depositava nesse ministro responsável pela propaganda oficial e o primeiro que teria utilizado a expressão Heil Hitler, o criador dessa abominável expressão. Então, ah, ah, movimento de fé germânica, vamos lá. Então, nesse ano de 1938, né, desse ano de 1938, depois das perseguições aos judeus, que vinham desde a subida ao poder de Hitler em 1933, que a perseguição aos cristãos, os cristãos também foram perseguidos por Adolf Hitler, também passava a ser sistemática, gerado pela ação dos responsáveis por órgãos nazistas, como destaque para além de Goebbels, tinha Heinrich Himmler e Richard Heydrich. O nazismo estava em clara ruptura com as igrejas cristãs, protestantes e católicas, né? E católica. Então, todas as religiões monoteístas e as religiões que defendiam o evangelho de Jesus Cristo e defendiam a existência de Deus como único Deus na face da terra, sempre foram contra a doutrina nazista, a filosofia nazista. Mais tarde, ao estudar o fenômeno totalitário, o filósofo Herbert Marcuse identifica na ideologia do nazismo várias camadas sobrepostas, considerando precisamente o paganismo a par do misticismo, racismo e biologismo, uma das componentes essenciais da sua camada mitológica. A perspectiva de Marcuse foi partilhada pela escola de Frankfurt, especialmente por Max Horkheim e Erich Fromm. Erich Fromm era um autor uh, marxista e escreveu o livro Ser ou Ter, que você prefere na vida, você quer ser ou quer ter. Um livro muito bom de Erich Fromm.
é um autor marxista, mas o livro é interessante. Nós temos que ler de tudo, seja da direita ou seja da esquerda, para melhor compreendermos o nosso universo e o nosso espaço que ocupamos ideologicamente aqui. E sempre optarmos por o que é melhor para a nação mundial. Então, o misticismo, o racismo e o biologismo, né? A proeminência racial que existe até hoje, né? Até hoje, é de preponderância da raça alemã, que somente o mundo deveria ser formado raça alemã. É, era praticamente uma situação de extrema loucura que Adolf chegava, né? E era isso aí o que Adolf Hitler chegava. Essa era uma loucura total, abominável, já em situações de extremos devaneios. Mas ele se baseava no misticismo, no racismo, no, no misticismo, no racismo e um momento aqui, no misticismo e no racismo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Então, ele se baseava no misticismo, no racismo e no biologismo, na ascensão genética do ser humano para a, 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 na ascensão genética do ser humano alemão, da Alemanha, para dominar o mundo. Era o que pairava na mentalidade de Hitler. Segundo o teólogo protestante Paul Tillich, no paganismo do nazismo estava o elemento essencial que explicava o seu antissemitismo no enfoque colocado nos laços de sangue arianos. Essa visão de Tillich pode ser explicada pela propaganda nazista distorcida que adicionava a crença grega em Atlântida, que o povo judeu seria a causa da destruição dessa cidade mítica. Exatamente, chegavam ao devaneio, à, à loucura, eh, chegavam ao devaneio, à loucura de que o povo judeu é que teria destruído a Atlântida. Não existe prova espiritual, nem material, nem genética, nem biológica da existência de qualquer povo judeu na época de Atlântida. Para Emmanuel Levinas, o nazismo apresentava uma forma de religiosidade pagã que se opunha a toda uma civilização monoteísta. Era exatamente isso que parava pela mentalidade de Hitler. Hitler odiava a existência, odiava a existência de um Deus todo soberano, de um Jesus Cristo, de um Evangelho de Jesus Cristo, porque ele era o Deus, segundo ele, claro, porque ele era o Deus da salvação, porque ele salvaria a Alemanha da destruição que sofreu na Primeira Guerra Mundial e do desgaste da República de Weimar, uma república socialista, do fracasso total da conhecida República de Weimar. Então, ele vinha como Deus. Entendeu? Ele, como existem até hoje
Ainda hoje nós votamos em pessoas que consideramos deuses, que consideramos salvadores da pátria. Esse é o nosso erro, esse é o problema de alguém vá, que alguém vá gerir as nossas vidas, que alguém vá nos levar ao paraíso. Quem gere as nossas vidas, quem faz o nosso caminho por esta encarnação, por esse mundo, somos nós mesmos, com base naquilo que nós projetamos no planejamento reencarnatório, com base na correção de todos os nossos defeitos e outras encarnações, neste mundo de provas e expiações. Esperar um salvador da pátria é um absurdo, é ridículo. Esperar que possa fazer alguma coisa por nós só nos levará à ruína. E em outros casos, nos casos da Alemanha nazista, no caso da Alemanha fascista de Benito Mussolini, no caso da Espanha de Franco, no caso da União Soviética de Joseph Stalin, no caso de outros ditadores que pairaram no mundo, sempre prometendo salvar as pessoas, sempre com o intuito de manipular as pessoas em troca do poder. E, minha irmã e meu irmão, a resposta de tudo está em nossas mãos. Só nós podemos, através da atitude, da força de vontade, da perseverança, sem esperar que nenhum governo, de esquerda ou de direita, nos salve. Sem esperar por salvadores da pátria. Porque nós temos aí respostas totalmente desagradáveis. Respostas destruidoras do mundo, respostas aí que quase destruíram o nosso mundo. O advento do nazismo, né, da ideologia de proeminência racial, né, de uma raça sobre a outra, do ódio a judeus, a, a cristãos, a comunistas, a deficientes físicos, a católicos, a protestantes, a espíritas. Isso não vai levar a nada. O mundo é todo só, sem hegemonia de grupos sociais, sem hegemonia do branco sobre o negro, mas também do negro sobre o branco. Há a igualdade de todos, há a igualdade racial sob um só mundo. É isso que eu prego e é isso que eu defendo. Um mundo sem cotas, um mundo de reais oportunidades para judeus, para alemães, para brasileiros, para asiáticos, para negros, para brancos. Um mundo em que todos nós possamos ocupar o mesmo patamar. Homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, aceitando tudo isso como criação de Deus, aceitando tudo isso como reencarnações. Eliminar o que veio ao mundo não é tarefa dos homens, é tarefa da espiritualidade. Tarefa de Deus deixar no mundo o bem, deixar no mundo, plantar as raízes do bem do mundo é tarefa de Deus. Limpar o mundo do mal é tarefa divina. Claro, o mal jamais poderá prosperar, seja de qualquer forma, seja em qualquer situação.
Quando eu falo tarefa divina, tarefa de Deus, é tarefa de cima para baixo. Nós estamos entrando daqui a algum tempo em um mundo em regeneração, para depois num mundo regenerado. E isso é necessário, e isso é essencial. Não vamos mais buscar salvadores da pátria, nem nos deixar envolver por megalomanias e políticas além da realidade. E lembre-se, o destino, a ordem natural das coisas de nossas vidas está em nossas mãos. Sem salvadores da pátria, jamais. Mais uma vez, meu povo, mais uma vez, minha irmã, meu irmão, meu muito obrigado. Namastê, muita paz e muita luz.